Olá pessoal, tudo bem com vocês? Por aqui vai tudo bem, graças a Deus. Gente, hoje eu vim aqui compartilhar com vocês mais um vídeo. Estava por mais de 3 meses essa cerâmica com essa argamassa, o pedreiro desapareceu. Graças a Deus que aquilo que não é bênção não deve ficar. E nós vamos fazer uma transformação na parede da minha cozinha. Gente, tá muito feia novamente. Eu já vinha fazendo um trabalho, passei massa corrida, depois passei cimento com cola, mas não resolveu não, pessoal. E aí eu tava pedindo a Deus que me mandasse um pedreiro para me ajudar. E há 7 anos atrás, quando nós compramos essa casa onde moramos agora, veio um senhor me ajudar, o Lúcio. Depois de 7 anos, gente, a gente se encontrou novamente. E graças a Deus, ele vai me ajudar a fazer esse trabalho dessa parede que tá muito feia. Eu quero fazer mais uma extensão do nosso balcão para tirar esse fogão desse lugar. Olha como tá, pessoal, muito feia, muito ruim você trabalhar quando volta do trabalho, tá desse jeito, não é legal. Quero tirar novamente esse forno, esse micro-ondas desse lugar, deixar arrumadinho, porque eu preciso olhar e ter uma visão diferente. Esse é o Lúcio, que há 7 anos nos ajudou aqui na reforma da nossa casa, que nós compramos essa casinha, pessoal, só levantada na telha, e nós tivemos que trocar tudo porque ela estava há alguns anos abandonada, e ele veio, Deus usou esse homem para nos abençoar. Ele ficou 21 dias reformando, ele mais um outro rapaz. Graças a Deus, quando fechou na época de pandemia o mundo inteiro, eu já estava dentro da minha casa, tínhamos saído do aluguel, 12 anos de aluguel, pessoal. Não foi fácil, mas nós vencemos. Então eu quero trazer aqui para você essa reflexão, que tudo que tem um início vai ter um fim, seja lá o que for, pessoal. Não desista, confie em Deus, compre o material que não estrague. Claro, a cerâmica não estraga, a argamassa também não estragava aí, porque eu tinha certeza que eu ia achar alguém. E eu já estava até olhando no YouTube como eu colocaria essas cerâmicas. Até o marido falou, bom, se a gente não conseguir alguém, a gente coloca. Eu vou cortando, você vai colocando, a gente vai fazendo da nossa forma. É a nossa casa, a gente vai fazer do nosso jeito aí, o certo que a gente vai conseguir. A gente não vai fazer besteira. Mas graças a Deus que ele apareceu e ele fechou um valor bem legal comigo. Ele me disse, olha, para mim não ficar subindo e descendo, vou fechar um valor bacana comigo. Você faz a massa e você vai colocando na cerâmica.
pessoal, pelo valor que ele me fez, eu me tornei ajudante dele. Eu faço a massa, coloco nas cerâmicas, ele vai picotando como já está para concluir e depois eu vou ajudando ele, só não consigo cortar. E nesse momento eu vim, depois que ele picotou tudo, eu vim fazendo uma limpeza para que tirasse todo o pó, todo o resíduo, né, da massa anterior, para fixar melhor a cerâmica na parede. Esse foi o nosso combinado, pessoal. E o combinado não sai caro. E graças a Deus que nós íamos fazer por completo esse trabalho. Eu acredito que eu e o marido a gente ia conseguir sim. A gente tem assistido vários casais aqui no YouTube fazendo até casas do chão à conclusão. Só que assim, pessoal, no dia seguinte eu vou para o trabalho muito cansada, à noite ele trabalha, então fica muito difícil. Ele tem uma folga só na semana e eu procuro não colocar ele para fazer esses serviços. A gente já tem feito alguns serviços, muitos a gente nem filma, mas é muito cansativo. Eu acredito que é bem mais cansativo para ele do que para mim, porque ele trabalha todas as noites. Eu não, pessoal, eu trabalho um dia sim, um dia não. Então a gente fica bastante cansado. Mas se for o caso, né, a gente faz sim. E aí a massa pronta, vamos começar o serviço. As primeiras ele vai colocar, essas tábuas pequenininhas aí, pessoal, que vocês viram na escada, eu pedi para ele fazer. Todas as vezes que eu peço para ele fazer alguma coisa, ele faz. Meu fogão sumiu na poeira, sumiu por completo aí meu fogão. Tem um cooktop embaixo desse lixão aí. Daqui a pouco a gente concluindo, vamos arrumar tudo. Tá tudo realmente fora do lugar porque nós estamos arrumando, né, pessoal? É uma questão de organizar, deixar tudo do jeitinho que eu possa utilizar, né, quando chegar do trabalho, quem fica em casa, fique tudo à mão. Esses pedacinhos de pau ele colocou, é madeira mesmo, ele colocou para fazer são 7 centímetros que eu pedi para ele deixar, porque eu quero fazer um detalhe, eu quero colocar um detalhe nesse pedacinho que ele deixou de 7 centímetros, pessoal. E ele é bem bacana, é um cabra bem bacana, porque tem pedreiro que não aceita não. Mas ele é uma pessoa muito gente boa. Eu conheci esse pedreiro na época que eu era manicure. E eu fui fazer, arrumar as unhas da cunhada dele. E eu já estava procurando para que a gente pudesse se mudar, sair do aluguel. E ela me falou, olha, eu tenho meu cunhado. Se você quiser, ele é uma pessoa de confiança. Ele só não é muito rápido por ele ser um idoso, né? Aí eu disse, olha, se ele é uma pessoa responsável, já tá valendo, porque o que eu já achei de pedreiro irresponsável, não quero mais nem comentar. Mas graças a Deus que desde a primeira vez que ele veio em 2019, pessoal, eu acordava às 6h30 da manhã, ele estava sentado na nossa porta e ele pegava 2 ônibus para chegar onde nós moramos. E esse horário aí já estava batendo a canseira, porque como eu falei para vocês, ele ligou pela manhã e disse que não ia conseguir chegar cedo. Aí ele disse, mas eu vou. Às 11 da manhã, a minha vizinha teve um problema aqui na encanação dela, eu vou ajudá-la, mas eu vou, pode me aguardar. E 11 da manhã ele estava aqui, pessoal. E aí nós fomos primeiro almoçar. Eu disse, não, primeiro você almoça, depois a gente trabalha. E assim nós fizemos. E isso aí já era por volta de umas 8 da noite, pessoal. E a gente estava trabalhando. Eu fazia, eu colocando a massa na cerâmica para ele. E ele instalando na parede. Ele tem bastante paciência, pessoal, para fazer. E eu estava até preocupada já com ele, porque ele teria que ir embora, né? Ele tinha que ir embora, né, pessoal? Porque no dia seguinte ele tinha um serviço na casa de uma outra pessoa que ele precisava concluir. E eu tava preocupada. Eu disse, poxa, será que você vai conseguir amanhã? Ele disse, consigo, eu consigo sim. E eu vou fazer hoje esse serviço, porque eu prometi para você que eu ia fazer e eu vou fazer. E ele, eu combinado também com ele que eu fazia o reajunte e esses 7 centímetros que eu pedi para ele deixar, eu ia fazer esse acabamento aí, do meu jeito.
e tudo bem, ficou tudo combinado. Pessoal, eu sempre digo uma coisa, que o combinado novamente não sai caro, né? E aí nós fomos fazendo o serviço, eu e ele. Graças a Deus, a gente conversando, que ele também conversa bastante, ele é uma pessoa bem alegre, ele conta história, conta piada, é todo divertido o homem. Cada casa que ele vai é uma história diferente, é uma situação diferente, e ele trabalhando todo o tempo, pessoal. E eu tô muito feliz, pessoal, muito feliz mesmo, porque essa cerâmica já tinha um tempo. Eu tinha combinado com uma outra pessoa, ele desapareceu. Combinei com uma outra pessoa, um rapaz, ele pegou o dinheiro e desapareceu. Graças a Deus que ele devolveu o meu dinheiro. Eu também conhecia ele, né? Ele disse, olha, eu não posso fazer porque eu vou precisar viajar, tô te devolvendo teu dinheiro. Pronto, graças a Deus foi resolvido. E eu fiquei aguardando, eu disse, não, eu não vou mais me preocupar com isso, eu não vou me estressar, eu sei que eu vou conseguir resolver isso aí. Como, da onde, não sei, mas que eu vou conseguir, eu vou. E graças a Deus, pessoal, eu consegui resolver tudo no momento certo, na hora certa, porque Deus, ele conhece o desejo do nosso coração. Ele sabe qual é a nossa necessidade, o nosso desejo. Pessoal, eu sempre quis ter a minha casinha, sempre quis ter o meu cantinho assim, todo prontinho, do meu jeito, da minha cor. E eu tô conseguindo realizar, pessoal, esse sonho. Graças a Deus que há 7 anos nós já saímos do aluguel, mas assim, a gente ainda tem algumas reformas para fazer. Temos que trocar, já tem bem pouquinho, pessoal, bem pouquinho mesmo para a gente concluir. Graças a Deus. O que falta mais é cerâmica na cozinha e na realidade só é essa parte, né? E um balcão que eu ainda quero fazer porque tá um pouquinho apertado. Mas graças a Deus que o que eu queria fazer era essa parede que estava me incomodando. Pense numa parede que me incomodava. Meu Deus, eu nem olhava mais para ela. Aí nós tiramos até o exaustor do lugar e graças a Deus eu consegui realizar esse desejo, pessoal, que era arrumar essa parede. Fique conosco até o final dos nossos vídeos, pessoal. Mais uma vez eu quero agradecer a todos que têm ficado nos nossos vídeos, que têm compartilhado, que têm comentado. Gente, muito obrigado. Que Deus venha abençoar a tua vida, a tua casa, a tua família, pessoal. Você não sabe o desejo que eu tenho de que os nossos vídeos cheguem a muitas pessoas que já estão assim desesperançadas, que muitas das vezes têm o talento, mas não tem ideia. E esses nossos vídeos, pessoal, é para ajudar essas pessoas. As mães solo, muitas das vezes não tem apoio, mas tem muitas mães solos que têm muito talento. Tem muitos homens também que cuidam dos seus filhos sozinhos e tem talento, muitas vezes está desanimado por algum problema. Pessoas que estão passando por algum problema de saúde, não tem muitas vezes coragem, ânimo. E os meus vídeos é para essas pessoas que estão começando ou estão novamente recomeçando, porque às vezes você começa, infelizmente muitos obstáculos na nossa vida acontecem e a gente acaba desistindo, parando, ou muitas das vezes sofrendo, né, pessoal, algum problema aí que vem fazer a gente estagnar mesmo. Mas eu quero dizer para você, não desista, não pare, por mais que você tenha que recomeçar a primeira, segunda, 10 vezes, não para, gente, não pare. A gente só pode parar dessa vida quando a gente morre. Enquanto você estiver respirando, amanheceu, respirando, você pode vencer sim, seja lá o que você estiver passando. Se for um problema de saúde, um problema financeiro, você está desempregado, seja lá o que for, gente, você vai conseguir. Pode ter certeza. Você só não pode desistir e não deixar a sua fé morrer. Porque se a sua fé morrer, você não acredita mais. Então não deixe de acreditar que tem um Deus que pode e tem você também que pode. Você pode conseguir. Não deixe
Como diz as pessoas, não deixa a peteca cair, pessoal. Nós vamos sim conseguir, nós vamos sim realizar. Se você não conseguir, você mesmo fazendo, Deus irá te dar condições de você pagar uma pessoa, fazer como eu estou fazendo. Eu paguei um pouco para ele e eu sou ajudante dele. Porque ele me ajuda e eu ajudo. Então, gente, não desista. Permaneça naquilo que você começou. E se você parou, recomece. Porque pode ter certeza que você vai conseguir o seu objetivo. Gente, pense numa cerâmica que demorou para grudar no local. Eu não sei o que foi que aconteceu, pessoal, porque a mesma medida eu estava usando em todas as massas. Eu acredito que nesse local aí, próximo da pia, né, fica bastante úmido, eu não sei. Eu só sei que ela não queria ficar no lugar de forma alguma. E eu estava mais agoniada para acabar do que ele mesmo para ir embora. E eu acabei ficando lá um tempão segurando e coloquei um pedacinho de madeira. E ele, não te preocupe porque isso aí vai colar. E eu não queria que grudasse separado. Deixa grudar um pouquinho que eu subo ela e ela vai ficar no localzinho dela. Eu digo, eu vou ficar nem que seja a noite todinha aqui, mas eu consigo. Gente, eu sou desse jeito. Eu já nasci assim. A minha mãe sempre fala que desde muito nova eu sempre quis queria algo e corria atrás e lutava, e graças a Deus sempre me abençoou. Eu não deixo ninguém assim fazer eu mudar. Eu sempre digo, eu não sou cabeça de prego. A cabecinha do prego ela é chata, não tem nada. Então assim, eu não sou uma cabeça de prego. A minha cabeça ela pensa. Muitas das vezes eu tomei algumas decisões que hoje eu me arrependo, né? Faria diferente, mas me arrependo sim. E
mas eu sempre lutei. E eu nunca posso dizer, eu não consegui isso por falta de coragem. Eu preciso que Deus me dê bastante saúde, porque coragem, pessoal, graças a Deus eu tenho. Coragem, determinação, eu não desisto não. Eu não desisto de forma alguma. Aquilo que eu quero, eu coloco no meu coração. Hoje eu faço diferente. Antes eu botava os pés pelas mãos e fazia, eu não queria nem saber o que ia dar. Hoje não. Hoje eu apresento a Deus, eu graças a Deus amadureci. Eu mantenho minha fé em Deus e eu peço a direção de Deus. Se Ele me permitir, for abrindo o caminho, eu vou até o final. Agora, se Ele não me permitir, gente, eu não dou um passo. Porque eu não posso mais ficar quebrando a cara. Eu já estou chegando aos 50 anos, então eu preciso ter maturidade. Antes disso, graças a Deus, quando meu primeiro filho nasceu, eu já comecei a amadurecer. Eu não era de estragada de viver em festa, viver na cachorrada, não, pessoal. Eu era assim, eu era muito, eu não sei se determinada ou agoniada mesmo da cabeça. Eu queria algo, mesmo que não fosse para mim, se eu queria, trabalhava e lutava. Infelizmente, quebrei muito a cara por tomar algumas decisões precipitadas, né? Mas hoje não, pessoal. Peço a direção de Deus, Deus abrindo as portas, eu vou em frente sem medo e ponho o pé na tábua, eu acredito que dá certo. Então, pessoal, graças a Deus, é por isso que Deus tem me abençoado, acredito eu, né? Tenho procurado a viver dias mais tranquilos, que eu também já fui muito estressada, muito mesmo. Eu já fui ligada no 220, eu acredito que se tiver uma voltagem maior, eu já fui ligada nessa, hoje não. Eu preciso desacelerar um pouco pelo fato da minha saúde mesmo. Eu vou até trazer um vídeo aqui, pessoal, com relação a isso, sobre estresse, sobre você dormir pouco, trabalhar muito, o que foi que me aconteceu, para que venha ajudar também algumas pessoas que eu acredito que estão passando por isso, porque quando comecei a fazer meu tratamento eu vi muita gente igual a mim sofrendo, e graças a Deus, por eu ser determinada, pessoal, que eu não fiquei em cima de uma cama, senão eu já era para estar em cima de uma cama. E muitas das vezes você carregar uma cruz que não é tua e querer abraçar o mundo com 2 bracinhos. Não existe isso. A gente tem que amar a Deus acima de tudo e a mim, a você. Primeiro Deus, você. Aí depois você ama o seu próximo. Muitas vezes você quer ajudar todo mundo e você acaba se prejudicando. Eu gosto muito, pessoal, de ajudar as pessoas. Hoje eu dou uma boa selecionada, mas ajudo sim. E aí, pessoal, nós sempre que precisávamos cortar cerâmica, nós íamos lá fora. Olha só a noite, pessoal, tá se aproximando das 21 horas e o homem tá aí. E ele vem cortar aqui fora. Eu disse, meu Deus, a maqueta tá pegando fogo. Aí ele vai lá dentro, faz a medida. Se não der certo, ele volta, corta aqui. Meu Deus do céu, pense num homenzinho abençoado. Eu digo, graças a Deus que está determinado que nem eu. Mas já estamos finalizando, pessoal. Graças a Deus está chegando aí por volta de 9h15. Nós estamos finalizando. E como eu ia dizendo, depois de passar por algumas situações, né, na saúde, eu resolvi desacelerar. E graças a Deus, pessoal, eu tenho conseguido ter uma saúde melhor, uma saúde mais de qualidade. Porque se você não tiver Deus em primeiro lugar, se você não tiver uma fé alicerçada em Deus, gente, se você não tiver saúde, você pode ter muito dinheiro, mas você não sai do lugar. Então isso eu priorizo na minha vida hoje. Eu preciso trabalhar, sim. Eu preciso ajudar alguém, sim. Eu gosto de ajudar, mas eu não posso mais fazer como eu fazia antes. Eu hoje priorizo primeiro lugar Deus, a mim e a minha família, e o que eu puder ajudar fora da minha família, se Deus me permitir, eu faço. Se vai me retornar, nem faço questão, porque eu faço como uma forma de agradar a Deus, né? Então eu tenho que ajudar o meu próximo como eu gostaria de ser ajudado. Não espero retorno não, porque eu sei que do ser humano de 100%, 99% não vem retorno. Então vamos fazer sem esperar retorno.
E aí nós já estávamos quase que finalizando, porque eu falei para ele, é próximo dessas panelas você deixa. E eu fiquei pensando depois, pessoal, ainda sobrou uma caixa de cerâmica, eu disse, vamos ver se a gente não coloca depois, né? Mais para frente, por enquanto tá legal do jeito que está. E aí, pessoal, eu continuo aqui muito grata a Deus por essa oportunidade. Eu tô realmente muito cansada nesse vídeo, mas porque eu já estava fazendo alguns trabalhos pela manhã, ele disse que não vinha, né? Então eu fui fazendo os outros trabalhos, eu trabalhei no dia anterior e no dia seguinte eu iria trabalhar, porque eu troquei com a colega, ela ia trabalhar 2 dias para mim e eu para ela. E aí eu pensei que ele viria de manhã, nós faríamos de manhã e à tarde eu ia descansar para no outro dia, né, eu trabalhar. Mas graças a Deus que tudo deu certo, pessoal. E eu quero mais uma vez, pessoal, agradecer a vocês que têm assistido nossos vídeos. Muito obrigado. Nos ajude a chegar a mais pessoas. Se você deixar o seu like, se você se inscrever, o YouTube vai entender que esse vídeo, por mais pequeno, simples que ele seja, ele vai ajudar alguém. E você pode me ajudar a chegar na casa de algumas pessoas que realmente precisam. Muitas das vezes você acha, isso aí não serve não, isso aí não vai ajudar. Gente, você não imagina como uma palavra, no momento que você precisa, aquela palavra certa, para o momento certo, ela faz toda a diferença. Eu passei 10 anos com depressão. E as palavras, elas realmente têm poder, gente. Se você usar a sua boca para abençoar, de fato ela vai abençoar. E se você usar a sua boca para outra coisa, ela também vai ter consequências para o outro lado, pessoal. Então, vamos também usar a nossa boca para falar palavras de bênção, de vitória, que venha levantar o ânimo astral, que venha mudar a vida de alguém. E aí, mais uma vez, esse menino de ouro estava medindo a cerâmica para que a gente pudesse concluir esse pedacinho. Vai ficar essa parte aí de 7 centímetros embaixo, que eu tive uma ideia brilhante e eu estou correndo atrás do material. Ele é simples, mas é difícil o material. E eu vou mostrar aqui para vocês como eu deixei essa partezinha aí. E tudo que ele pedia era lápis, é tudo que ele me pedia. Eu saía correndo atrás e eu já arrumei uma bandeja, deixei tudo juntinho para que não viesse dar problema. E nós vamos concluir hoje, pessoal. Hoje nós vamos concluir. Eu disse assim que você terminar, vai tomar um banho, vai jantar, vou pedir o Uber. E ele disse, então pronto, não estou nem preocupada, eu vou dormir e eu sei que quem cuida da minha vida é Deus. Então nós vamos concluir aí esse pedacinho, pessoal. Fica com a gente até o final.
Bom, pessoal, e nós já estamos quase na reta final da minha parede da cozinha. Ai, gente, eu tô tão feliz mesmo, porque, poxa, eu aguardei tanto tempo. São 7 anos que a gente comprou essa casa e sempre houveram outras prioridades, né, pessoal? E aquelas prioridades que realmente eram necessidades. Então eu não podia atropelar. E eu queria muito concluir, muito mesmo. E graças a Deus que nós conseguimos agora finalizar essa parede da minha cozinha. Agora em julho, graças a Deus, é meu presente de aniversário, pessoal. Graças a Deus eu consegui finalizar, né, essa parte com sucesso. Sei que muitas lutas virão, porque enquanto estivermos nessa terra vamos ter lutas, mas temos que ter bom ânimo para que a gente possa vencer as lutas do dia a dia. Hoje, mais uma obra concluída com sucesso. A gente já está finalizando, pessoal. E mais uma vez eu quero agradecer a Deus pela vida de cada um que tem deixado o seu like. Deixe um comentário, compartilhe, comente, pessoal. Se você gosta dos meus vídeos, comente. Se você não gosta, comente. Se você não gosta, dê o dislike. Se você gosta, deixe o seu like, pessoal. Se inscreva. Não custa nada, pessoal. Se inscreva. Que Deus vai com certeza te abençoar. E se você não se inscrever, Deus vai te abençoar da mesma forma, porque o sol nasceu para todos, tanto para aqueles que são bons, os que não são bons. Deus abençoa a todos, mas eu quero aqui agradecer a todos que têm deixado seu like, compartilhado, que têm nos ajudado, pessoal, nessa caminhada. Que Papai do Céu venha abençoar a tua vida. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Não vamos concluir esse vídeo porque já está muito tarde. E ele sim encerrou por completo a cerâmica. Por completo ele conseguiu concluir. O que ficou para mim foi o reajunte e aquele detalhe lá que eu pedi para ele deixar. Mas com relação à cerâmica ele deixou tudo prontinho, graças a Deus, porque eu precisava que ele começasse e terminasse, né? Por isso que eu queria que ele viesse pelo período da manhã para que desse certo. E ele veio às 11 horas, mas ele disse: não, eu vou nesse horário, eu vou dar tudo para mim concluir. Eu só saio daí quando eu concluir. Então ele prometeu, ele cumpriu, pessoal. Então eu quero, inclusive, né, agradecer a Deus pela vida dele, que Deus venha dar muita saúde, longos anos de vida, porque realmente não é fácil, é um trabalho muito cansativo, pessoal. Eu só estava ajudando, eu já estava cansado. Imagina ele aí, essas cerâmicas eram pesadas, com massa ficava mais pesada, ele em cima da escada, e todo momento eu estava muito preocupada também. Ele ainda não é aposentado, já estamos lutando para que ele venha conseguir realizar esse sonho, né? E é uma necessidade, né, pessoal? Porque ele já está na época de aposentar e eu vou correr atrás disso aí. Me ajudem em oração aí a todos que estiverem assistindo nossos vídeos. O nome dele é Lúcio, e que a gente venha conseguir esse benefício para ele, pessoal, porque ele tem tempo de carteira e tem idade, só que, como ele falou, já dei entrada, eles me mandam esperar, e nós vamos correr atrás, pessoal. Então, muito obrigado mais uma vez. Não me canso de agradecer, não, pessoal. Sou muito grata. Muito obrigada mesmo. Beijo a todas que têm assistido nossos vídeos. Muito obrigado, pessoal. Nós vamos continuar. Eu, na realidade, né, vou trazer a conclusão desse trabalho, o reajunte que eu vou fazer depois do outro dia de trabalho, né, que amanhã, se Deus quiser, eu vou trabalhar, e na próxima folga farei o reajuste, tá, pessoal? Então fiquem com Deus, até os próximos vídeos. Todos os domingos ao meio-dia eu vou estar liberando os nossos vídeos. Nós fazemos 2 vídeos na semana, mas com a correria do dia a dia, né, não consegui mais. Mas eu acredito que daqui a um tempo a gente vai conseguir sim, pessoal. Por enquanto nós vamos ficar só aos domingos, meio-dia,
Nós estamos soltando os nossos vídeos aí para que todos venham ver tanto a nossa luta, mas as nossas realizações. Eu estou muito feliz, por isso eu estou compartilhando com cada um de vocês. Tá bom, pessoal? Então, até os próximos vídeos. Beijo, pessoal. Fiquem todos com Deus.